Olá, pessoal. A gente vai falar de um assunto bem interessante. A aula de hoje é um assunto bem interessante do ponto de vista de pacientes graves, de pacientes de UTI, tá? A gente vai falar um pouquinho de coagulação intravascular disseminada. A coagulação intravascular disseminada hoje inclusive está em voga com vários trabalhos relacionados à infecção pelo Covid-19, né, pelo coronavírus, e vários trabalhos sendo produzidos relacionados à coagulação intravascular disseminada, relacionada ao fator inflamatório do, do vírus. Então, a gente vai falar um pouquinho de coagulação intravascular disseminada. Peço licença a vocês para a gente começar. Então, a CID nada mais é do que uma síndrome, tá? É uma síndrome adquirida. Essa definição é muito importante. Então, a coagulação intravascular disseminada ela não acontece normalmente sem uma patologia de base. Então, uma síndrome adquirida e caracterizada, como o nome já diz, coagulação intravascular generalizada, tá? A coagulação é sempre o evento inicial. Eu estou falando isso, vocês vão entender por quê daqui a pouco. A coagulação é sempre o evento inicial de tudo. E por isso tem que ser sempre pensado nisso. A morbidade e mortalidade sempre se relaciona com a extensão da trombose, então isso é uma importância muito grande. Então, quanto mais progressão nós tivermos, mais mortalidade, mais morbidade a gente vai ter, tá? Então, o diagnóstico precoce da CIVD, da CID, tem que ser bem pensado, né? E como eu falei, causas múltiplas está relacionado principalmente a fatores inflamatórios relacionados à produção dessa coagulação intravascular exacerbada, generalizada. Tá? Aqui nessa imagem, a gente está vendo a plaqueta ligado por fibrinas, né? E alguns glóbulos vermelhos associados. Então, vamos fazer uma breve revisão da anatomia. Essa breve revisão é breve mesmo, tá? Eu acredito que vocês têm uma aula específica de coagulação, tá? Mas vamos falar um pouquinho de tudo que vocês estão vendo aqui. Lembrando que o endotélio, a matriz subendotelial e o endotélio propriamente dito, eles são importantíssimos dentro do contexto de coagulação. Então, uma solução de continuidade no endotélio gera liberação de alguns fatores de coagulação que eles desencadeiam a cascata de coagulação, com produção final de fibrina. Essa fibrina vai agregar as plaquetas, tá? E essa agregação plaquetária forma o coágulo que oclui o local de lesão, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cascata de coagulação, vamos falar um pouquinho de endotélio endovascular, a gente até falou agora já um pouquinho, né? A cascata de coagulação ela está relacionada com isso, né? Com isso que eu falei. O endotélio vascular é o fator primário, lesão endotelial é liberação de fatores de coagulação. Então, vamos falar um pouquinho de mecanismos anticoagulantes, mecanismos do sistema fibrinolítico e o antifibrinolítico, plaquetas, dinâmica de fluxo sanguíneo local, tá certo? Então, vamos lá. O endotélio vascular, como eu falei para vocês, ele é bem importante, ele expressa três fatores. A trombomodulina, tá? O ativador do plasminogênio tecidual e a tromboplastina tecidual ou fator tecidual, tá? Então, vocês vão ver dentro do contexto onde que eles agem dentro da cascata de coagulação. Então, relembrando aqui, nós temos a cascata de coagulação, nós temos uma via intrínseca, nós temos uma via extrínseca, e dentro desse contexto, uma via comum. Então, nós temos uma estimulação intrínseca, uma estimulação extrínseca e uma via comum, tá? E temos também uma que é o principal situação da CID, que é a via do fator tecidual. Lembrando, a produção de fator tecidual se dá lá na lesão endotelial, tá certo? Então, a via intrínseca, ela começa ali com o fator 11 sendo ativado pelo fator 12,
e que ativa o fator 11 ativado, ativa o fator 9, que junto com o fator 8 ativado, ativa o fator 10. A via extrínseca começa lá com o fator tecidual mais o fator 7, produzindo ativação tanto do fator 9 quanto do fator 10. Então, essa via comum ali, essa via do fator tecidual, ela é a mais importante dentro do contexto da CID. A gente vai ver isso depois. Tá? E aqui nós temos, lá embaixo, o fator 10 ativado, ele age na protontrombina, formando trombina. A trombina age no fibrinogênio, causando a formação de fibrina. Tá? Num primeiro momento, uma fibrina fraca, e depois evoluindo a partir do fator 13, que também é ativado pela trombina, em fator 13 ativado, fazendo uma fibrina forte. A ação da fibrina fraca é onde a gente age, onde a gente tem a ação de vários anticoagulantes, vários fibrinolíticos que a gente vai ver, né, um pouquinho nessa aula, tá certo? Então, a proteína C, o complexo proteína C, proteína S e antitrombina, a gente vai ver também onde eles agem e como que funciona dentro do contexto de coagulação. Vamos começar, então, pelos mecanismos anticoagulantes. Os mecanismos anticoagulantes nós temos dois, né, principais. A antitrombina 3, AT3, tá? É o principal inibidor da cascata de coagulação. Tá? A antitrombina 3, ela inibe a trombina. Então, se ela inibe a trombina, não vai formar trombo, não vai formar fibrinogênio, o fibrinogênio não vai formar fibrina e não vai formar trombo. Então, isso é o fator principal da antitrombina, por isso a antitrombina, né, pessoal? E inibe também a ação de alguns fatores, como o fator 9, 10, 11 e 12. Tem uma atividade, é aqui que é a potencialização da heparina, é aqui que a heparina age. Então, quando a gente dá heparina, a gente está ativando a antitrombina para causar anticoagulação, antitrombina 3. Tá? E temos também o inibidor da via do fator tecidual, né? O TFPI, é o inibidor da via do fator tecidual. O fator tecidual é quando ele se junta com o fator 7 ativado, né? Para transformar o 9 em 9 ativado e o 10 em 10 ativado. Então, esse é o fator, inibindo esse fator, a gente tem um mecanismo anticoagulante, tá certo? Então, continuando, temos outra situação de anticoagulante, mas também a gente tem que pensar nessa situação, principalmente quando a gente não sabe onde está tendo essas alterações de coagulação, a gente tem que pensar na proteína C, tendo como cofator a vitamina K e a proteína S. A proteína C ela é ativada pela trombina e trombomodulina, tá? Tem uma atividade anticoagulante e também fibrinolítica, ela ajuda também a quebrar o fibrinogênio. E lembrar sempre que ela não age sozinha, ela tem sempre o cofator da proteína S. Tá? Então, esses fatores são fatores anticoagulantes. Tá? Quando a gente fala em fibrinólise, ou a gente vai quebrar o coágulo, quando a gente fala em quebrar o coágulo, a gente está falando em plasmina, tá certo? A plasmina ela é produzida a partir de plasminogênio, tá? Ela é ativada pelo ativador do plasminogênio tecidual, também chamada de TPA, tá? Ela é degradada em fibrina e fibrinogênio, no caso, produtos de degradação de fibrina, também chamado de PDF, e é degradada e degrada os fatores 5, 5, 8, 9, 11 e 12. Tá? Ela é inibida pela antiplasmina. Então, quando a gente olha nessa figura, falando da fibrinólise, lembrando, pessoal, fibrinólise é quebra da fibrina. Tá? Quando a gente fala de fibrinólise, então, a ativação do plasminogênio ou a transformação do plasminogênio em fibrina se dá por alguns fatores. Fatores extrínsecos como TPA, que é o ativador do plasminogênio tecidual, uroquinase, fatores intrínsecos como o fator 12 ativado, calicreína, e fatores exógenos como a streptokinase. Então,
a streptokinase e o RTPA, que é o fator de ativador de plasminogênio tecidual produzido em laboratório, é o RTPA, também chamado de alteplase, fazem a ação exatamente aqui, tá? Então, como eles fazem, eles não transformam o plasminogênio, eles inibem a transformação do plasminogênio em plasmina, a plasmina não age, ela age na fibrina e no fibrinogênio, quebrando, né? E transformando em produtos de degradação de fibrina e fibrina degradada propriamente dita, tá certo? Então, assim, é um fator fibrinolítico importante. Então, a gente é onde age os anticoagulantes que a gente utiliza, os fibrinolíticos que a gente utiliza no IAM e no AVC isquêmico, tá? É aqui nessa situação que a gente consegue fazer o que a gente precisa dentro de um contexto de doença. Então, continuando, nós temos também, por incrível que pareça, os inibidores da fibrinólise, tá? Então, nós temos os inibidores da quebra da fibrina. Nós temos a antiplasmina, o nome já fala, né? Ela bloqueia a plasmina, né? Então, inativa rapidamente, tá? Mas também ela tem um fator rápido, né? Que é essa inativação, mas também tem um fator lento, que é também ela ativa lentamente a plasmina que se encontra dentro do coágulo de fibrina, tá? E também lentamente os fatores 11 e 12. Então, isso é um fator importante da antiplasmina. Ela ataca, ela inativa a plasmina rapidamente, mas também tem um contexto mais lento de inativação de alguns outros fatores. E temos também o inibidor do ativador do plasminogênio, tá? O PAI-1. Tá? Esse inibidor do ativador do plasminogênio, também chamado de PAI-1, inibe a função do ativador, que é o TPA. Então, ele inibe o TPA. Também apresenta alguma atividade inibitória sobre uroquinase, plasmina, trombina, proteína C. Então, a gente tem todo um contexto de inibição de toda a cascata de fibrinólise. Então, a gente pensa que também o inibidor, o PAI-1, o inibidor do ativador de plasminogênio 1, também tem uma função importante dentro do contexto de fibrinólise, né, de inibição da fibrinólise. Então, pessoal, quando a gente pensa em homeostase, a gente tem que pesar tudo numa balança. Então, quando a gente pensa, isso tudo tem que estar regulado dentro de uma balança, onde, de um lado, estão os fatores procoagulantes, né, como PAI-1, antiplasmina, fatores de coagulação e fator tecidual, e os anticoagulantes, como proteína S, proteína C, o fator de necrose, o TFPI, o sistema fibrinolítico e antitrombina 3, tá? Sendo antitrombina 3 o fator mais importante. Então, voltando no conceito, CID ou CIVD é uma síndrome adquirida caracterizada por coagulação intravascular sistêmica ou disseminada. É sempre o evento inicial, lembrar sempre disso. Então, a gente começa sempre com coágulo, com formação de coágulo. Então, a gente tem que estar atento. Esse paciente está desaturando, sem a gente saber de onde, lembra do COVID. Esse paciente está fazendo cianose de extremidades, a gente não sabe por quê. Ele nem está com tanta droga vasoativa, ele não tem sinais nenhum de hipoperfusão, ele está até estável. Então, a gente tem que pensar na CIVD dentro desse contexto clínico, tá? Então, a grande situação, nós temos uma ativação sistêmica da coagulação, levando à deposição intravascular de fibrina. Então, formação de fibrina e formação de coágulo. Então, esses coágulos se depositam nos vasos de pequeno e médio calibre, tá certo? Levando à falência multiorgânica, coração, pulmão, fígado. Então, esse paciente começa a ter algumas insuficiências orgânicas, né? O coração começa a ficar meio ruim, começa a desaturar sem a gente saber de onde, não tem imagem nenhuma que caracteriza, tá? E temos também depressão de plaquetas, né? No caso, num momento mais avançado, que já começou a causar, as plaquetas começaram a ser agregadas pela fibrina, então a gente tem
consumo dessas plaquetas, tem consumo dos fatores de coagulação e, consequentemente, nós vamos ter também a gente vai predispor esse paciente a hemorragias espontâneas, tá? Todo esse contexto dentro da falência multiorgânica associada a hemorragias num quadro mais avançado, nós vamos ter um paciente que vai a óbito, ok? Então, falando da fisiopatologia, nós temos uma ativação da coagulação, a gente viu isso até agora, isso. Nós temos uma supressão, além da ativação da coagulação, nós temos uma ativação coagulação, mais supressão das vias anticoagulantes. Então, nós temos o aumento da coagulação e diminuição da anticoagulação. Então, olha só, nós temos um contexto muito exacerbado de pró-coagulação. Essa pró-coagulação é extremamente grave no contexto do paciente propriamente dito. A fibrinólise começa a ficar também alterada e começa a ter uma ela começa a ser ineficaz. Então, a gente também, além disso tudo, pessoal, nós temos também uma alteração da fibrinólise. Então, os coágulos se tornam um pouquinho mais persistente. A gente não vai conseguir fazer fibrinólise nesse coágulo, tá? E as citocinas propriamente ditas, quando a gente fala em inflamação, tá? Quando fala em inflamação, pacientes com câncer, pacientes sépticos, infecção, pacientes com trauma, politraumatizados, esses pacientes, eles podem fazer, pela relação da inflamação com a coagulação, pode ativar a cascata de coagulação e coagulação intravascular disseminada. Então, quando a gente fala em fisiopatologia, não podemos deixar de pensar que nós temos uma ativação da coagulação sanguínea. Então, o paciente fica com um estado de hipercoagulabilidade. Então, esse paciente ele tem uma coagulação extremamente exacerbada, tá? O que a gente tem dentro desse contexto é que o fator tecidual associado ao fator 10A, eles mediam a geração de trombina através da via extrínseca e da via comum também, né, Li? A gente viu isso dentro daquela figurinha da cascata da coagulação, tá? Ele ativa os fatores 9 e 10 em fatores 9 e 10 ativados, tá? Então, são os dois fatores que vão para a via comum ali, tá certo? O fator tecidual ele é produzido sempre pelas células endoteliais e monócitos, na maioria das vezes, mas também pode ser produzido em situações extravasculares, como pulmão, rim e células epiteliais. Não é difícil a gente ver um paciente com tumor do pulmão fazer coagulação intravascular disseminada por conta dessa situação que a gente está colocando aqui para vocês. Então, quando a gente falamos da ativação da coagulação através, né, do fator tecidual, né, a partir das células endoteliais, lesão endotelial, produção por monócitos, e também a gente tem a supressão da anticoagulação. Então, o paciente não anticoagula, então não tem aquela regulação da coagulação e da anticoagulação. Então, aumenta a coagulação, diminui a anticoagulação, você tem um estado de hipercoagulabilidade. Então, isso se dá, essa supressão das vias anticoagulantes se dá por redução dos níveis de antitrombina 3. Tá? Esses níveis de antitrombina 3 fazem realmente um estrago dentro do contexto de coagulação. Também temos atividade reduzida do sistema proteína C, do sistema proteína S, que estão bem afetados dentro desse contexto. Nós temos uma regulação insuficiente da atividade do fator tecidual, principalmente pela via do inibidor do fator tecidual, e inibe também a atividade do complexo fator tecidual, fator 7 ativado e fator 10 ativados. Então, realmente, anticoagulação aí, zero, né? A gente tem todas as vias, praticamente todas as vias de anticoagulação aí afetadas por essa situação. E, por último, dentro da fisiopatologia, a fibrinólise alterada. Então, ela se torna extremamente incapaz, principalmente por supressão da ativação máxima da coagulação, devido ao aumento do inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1, é o PAI-1. Então, dentro do contexto que a gente falou até agora,
está muito relacionado a CID, está muito relacionado à doença de base, gerando fatores inflamatórios. Então, quando a gente tem uma doença, uma doença de base que gera muito fator inflamatório, a gente tem que pensar nas citocinas. As citocinas principais que a gente tem são a interleucina 6, principalmente, mas também a interleucina 1. Essas mediam a ativação da coagulação na CID, tá? Mas também temos o fator de necrose tumoral, que também é um fator importante dentro do contexto de coagulação, de procoagulação. Ele media justamente a desregulação das vias fisiológicas anticoagulantes e da fibrinólise, tá? Então, além disso, ele modula também a atividade da interleucina 6. Então, ele estimula a interleucina 6 a causar o que a gente vê no estado de hipercoagulação. Pessoal, então nós temos as citocinas, interleucina 6 e 1, ativação da coagulação, e o fator de necrose tumoral desregula a anticoagulação e fibrinólise. Tá? Então você vê que a gente tem o fator inflamatório tem um poder extremamente importante dentro da cascata de coagulação que a gente precisa entender. E por último, a gente tem também alguma modulação da ativação da coagulação pela interleucina 10, que também está no contexto inflamatório, mas em menor aporte, menor quantidade. Então, como que a gente faz o diagnóstico disso, cara? É um negócio bem complicado, mas o mais importante, o diagnóstico, ele é clínico, principalmente. Então, a gente tem que ter uma doença de base, tá? A doença de base principal aqui, a gente vai ter várias, mas tem algumas aí que a gente vai discutir, tá? Então, nós temos que ter um quadro clínico. Então, o paciente, sei lá, ele está com uma infecção urinária e começou com um quadro de cianose de extremidades sem relação com oxigenação. Então, a gente precisa pensar em CID nesses pacientes, tá certo? Como eu falei, evidência clínica de trombose, hemorragia ou ambas as coisas, tá? Então, quando a gente tem uma CID avançada, vocês viram que a gente consome os fatores de coagulação e, consequentemente, nós vamos ter hemorragia, tá? Mas podemos ter os dois juntos sem problema nenhum. Podemos fazer alguns estudos laboratoriais, mas esses estudos laboratoriais a gente não tem nenhum exame que feche esse diagnóstico. A gente tem exames de segmentos, tá? Esses exames que a gente faz de maneira vai ser fazendo o segmento desses exames, tá? Então, nenhum teste isolado é apropriado, tá certo? E testes seriados são os que a gente precisa mais dentro do contexto. Então, a gente avalia, por exemplo, uma plaqueta e vai evoluindo, vai avaliando se essa plaqueta está sendo consumida ou não. Então, a gente precisa estar sempre avaliando isso, tá certo? Então, as condições associadas a CID, tá? Pessoal, as principais situações que nós temos, dentro delas, a malignidade ela é muito importante. Quando a paciente tem câncer, principalmente leucemia é um fator importantíssimo. Os pacientes de leucemia costumam morrer justamente por doença coagulação, tá? Então, esse paciente ele faz trombose, ele faz TVP, TEP, e depois eles começam a ter sangramentos porque já consumiu bastante coisa. Então, ele pode fazer AVC hemorrágico. Então, esses pacientes eles têm essa possibilidade, esse prognóstico muito ruim do ponto de vista de coagulação. Doenças vasculares, cardiovasculares, como parada cardíaca, PCR, infarto agudo de miocárdio e próteses cardíacas mesmo, como válvulas, seja ela mecânica, seja ela biológica, elas são importantes nesse contexto também, por conta de ativação da cascata de coagulação, por conta de endotélio alterado, tá? E pacientes com hipotérmicos e hipertérmicos também podem acontecer. Agora, outro fator importantíssimo que a gente tem que sempre pensar, sempre estar de olho, e principalmente nos contextos atuais, é a infecção e sepse. Sepse é importantíssimo dentro desse contexto. E essa sepse ela pode ter causa tanto bacteriana, quanto viral, quanto fúngica, tá? Então, nunca pense em sepse somente relacionada a
bactéria, tá? Então pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser fungo. E dentro de hoje, no contexto de hoje, a COVID-19, ela é uma doença viral importantíssima nesse contexto, tá? Os estudos mais recentes, inclusive vai sair nos próximos dias, dependendo quando vocês virem esse vídeo, talvez já tenha até saído, que o consenso é que existe uma coagulação intravascular disseminada, principalmente a nível pulmonar, e que gera a hipoxemia importante dos pacientes com CID. Mas tem que pensar também em bactérias tanto gram-positivas quanto gram-negativas, citomegalovírus, varicela, hepatite e fungos, sempre pensar. Algum quadro de hemólise intravascular, tá? Algum paciente com doença hematológica causando hemólise pode ser uma causadora também de doença CIVD. E pacientes com doença hepática aguda, tá? Então nós temos uma relação muito grande com o fígado dentro desse contexto que nós temos aqui. Então, as manifestações clínicas que nós temos, que a gente tem que avaliar sempre. Nós temos as alterações isquêmicas, que sempre são as mais precoces e as com diagnóstico mais difícil. Então, o exame à beira de leito é muito importante, você sentar do lado do paciente e avaliá-lo. E as hemorragias, que são mais evidentes, mas elas são mais tardias, tá, pessoal? Então, quando a gente está avaliando um paciente, nós temos, avalia o paciente como um todo. Então, olha a pele dele, ele está com uma púrpura fulminante, gangrena de algum dedo, ou então até cianose dos dedos, sempre pensando em extremidade, tá? Onde estão os vasos mais finos. Ele começa a fazer delírio, o paciente entra em coma, ele pode ter um AVC, ou começa a fazer azotenia, retenção de escórias nitrogenadas, oligúria, começa a ter uma necrose cortical que anteriormente ele não tinha, começa a ter uma disfunção cardíaca importante, começa a apresentar hipóxia, dispneia, até um infarto pulmonar. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? E mais para frente, esse paciente, infelizmente, já chegar para você com quadro de peteca, equimose, uma hemorragia intracraniana, já por consumo, esse paciente vai ter um prognóstico um pouquinho pior. Então, o diagnóstico precoce nessas situações, ela se torna muito importante, tá certo? O paciente chegar para você com hematúria, paciente séptico com hematúria, é sinal que as coisas não estão muito bem. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Então, algumas manifestações que a gente pode ver, nós estamos vendo aqui uma gangrena de dedos, tá? Inclusive já perdeu o último lá, né? Nós temos aí petequias, nós temos aí vários quadros que a gente tem que avaliar dentro do contexto de CID. Um dos achados que a gente pode achar, é ótimo, né? Algumas das coisas que a gente pode avaliar é justamente o esfregaço periférico na microscopia de sangue periférico. O esfregaço de sangue periférico mostra isso aqui, ó, uma lâmina mostrando vários fragmentos celulares, tá? Esquizócitos, tá certo? E associado muito pouca plaqueta, plaquetas quase imperceptíveis dentro dentro dessa lâmina. Então, a gente pode pensar também em CID nessa situação, tá? Então, o que a gente pede de exame nisso na CID? O que a gente pede de exame, tá? Eu marquei aqui alguns, tá? Mas eu vou deixar para vocês os mais importantes. Dentro do contexto, o dedímero, ele é muito importante. O dedímero, ele mostra característica de hipercoagulabilidade, tá? Então, dedímero positivo, seja ele quantitativo ou qualitativo, nós temos alterações de coagulação, procoagulantes, tá? Avaliação da antitrombina 3, para ver se ela está baixa, né? Para ver se ela está caindo. PDFs, né? Produtos de degradação de fibrina, contar sempre plaqueta, que a gente tem que fazer isso. Fatores 1 e 2, fibrino peptídeo A, fator plaquetário 4 a gente pode fazer, mas eles são bem fidedignos, mas a gente não tem em todos os laboratórios, a gente não tem isso, tá? Fazer o teste de protramina pode ser feito, mas não é muito viável, até porque é uma doença de evolução muito rápida, então a gente não pode ficar esperando o resultado desses exames. Então, quando a gente tem
plaquetas abaixo de 100.000, tá? Ou diminuindo rapidamente. Nós temos aumento dos tempos de coagulação, quando TAP, PTTK, como nós temos presença de produtos de degradação da fibrina, dedímeros positivos, níveis baixos de inibidores de coagulação, como a antitrombina 3, proteína C, que pode ser dosada, tá, pessoal? A gente pode usar a proteína C, principalmente síndrome antifosfolípide, o paciente tem alteração de coagulação. Níveis baixos de fatores de coagulação, como os fatores 5, 8, 10 e 13, e níveis de fibrinogênio não são úteis para o diagnóstico, até porque ele não entra, ele tem uma inibição, ele vai estar, ele é aumentado, ele vai estar aumentado porque ele está sendo inibido ali, ele não está sendo transformado em fibrina, então não é útil para o diagnóstico desses pacientes. Diagnóstico diferencial, nós temos falência hepática grave, déficit de vitamina K em falta pode causar isso, doença hepática, púrpura trombocitopênica trombótica, anomalias congênitas do fibrinogênio e síndrome HELP, que é como diagnóstico diferencial. Como que a gente trata a CID? Tá? CID é um tratamento complicado, tá? Mas a gente tem que pensar principalmente em parar a causa de base, tá? Então, o tratamento é interromper o processo desencadeante dessa CID. É o único tratamento que a gente tem que é comprovadamente eficaz. O resto é tentativas de salvar o paciente, tá? Então, se ele está séptico, a gente tem que tentar mantê-lo vivo até o antibiótico fazer efeito. Se ele tem um câncer, a gente tem que tratar esse câncer de alguma maneira. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para manter esse paciente vivo até diminuir o processo de inflamação e, consequentemente, de hipercoagulação. Terapêutica de suporte, né? A gente tem que manter hidratação, né? Manter esse paciente vivo de alguma maneira, drogas vasoativas, o que for necessário para manter esse paciente adequadamente de suporte. Terapias não específicas, como o uso de substituição de plasma e plaquetas, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas não são tão eficazes, né? Não é sempre que a gente consegue, não vai resolver o problema, tá? Anticoagulantes, a gente tem que pensar na heparina nesse contexto, e inibidores fisiológicos da coagulação, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, terapia com plasma, a gente tem que pensar sempre como que a gente vai fazer o plasma, tá? Quando? Tá? Não dá para a gente chegar, o paciente começou a ter uma cianosinha nos dedos, a gente começar a chegar e fazer plasma para esse paciente. Eu preciso de um momento adequado. Porque também a gente pode ter situações de se já tem um fator inflamatório importante. Se você faz plasma nesse paciente, você aumenta os fatores inflamatórios pela própria transfusão. Então, a gente tem que pensar no momento certo de fazer. No momento certo, as indicações mais precisas que a gente tem que deixar claro para vocês é quando a gente tem hemorragia ativa, então o paciente está sangrando, independente do nível de plaquetas ou no nível de gravidade desse paciente, ele tem que estar com hemorragia ativa. Então, a gente faz plasma para parar o sangramento imediato. Quando a gente precisa de alguma técnica invasiva, um ultrassom, uma punção guiada por ultrassom, ou uma punção profunda, ou uma abordagem de um abscesso que se formou, então isso tem que ser feito plasma antes de se fazer a abordagem que a gente precisa, tá? E também aquele doente com elevado risco de complicações hemorrágicas, paciente que já usa anticoagulante, paciente que já fez uma trombólise recente, esse paciente tem um risco maior de sangramento. Pode ser que a gente precise fazer plasma para ele, tá? Lembrando, é uma terapêutica profilática, sem benefícios comprovados. Como que a gente usa? Plasma fresco congelado, a gente prescreve para plasma fresco congelado, e esse plasma ele vai fornecer vários fatores de coagulação, fibrinogênio, inibidores da fibrinólise e plaquetas em quantidades balanceadas. Então a gente tem várias situações aí, vários fatores que a gente vai fornecer para o paciente. A dose habitual é de 10 a 15 ml por quilo e a gente prescreve de acordo com o peso do paciente. No caso de plaquetas,
as indicações também são as mesmas, tá? As indicações são hemorragia ativa, eu preciso fazer algum procedimento invasivo, doente com complicação elevada, a gente vai fazer plaqueta. Então, a gente pode fazer plasma e plaqueta, tá certo? Então, a gente não sabe a causa do sangramento, então a gente faz plasma e faz plaqueta. Então, a plaqueta, a gente usa aproximadamente uma unidade a cada 10 quilos de peso do paciente. Então, o paciente com 80 quilos, 8 unidades de plaquetas, de concentrado de plaquetas, a gente tem que prescrever para esse paciente. Sangue. Para que eu vou transfundir hemácia para esse paciente? Quando que eu vou transfundir? Tá? Sempre que a necessidade, o fornecimento adequado de oxigênio para esse paciente estiver debilitado. Ou seja, é um paciente que vai precisar de oxigenação celular. Então, para chegar o oxigênio na célula, a gente ainda precisa de hemoglobina, independente dos fatores de coagulação associados. Então, se esse paciente está sangrando, está perdendo sangue pela hemorragia, ou então ele está tendo um quadro de hemólise muito prolongado, a gente faz. Mas a gente tem que utilizar os protocolos do hospital. No nosso hospital, o protocolo é hemoglobina abaixo de 7. A gente faz transfusão nesses pacientes, ok? E algumas terapêuticas que a gente vai falar aqui são terapêuticas ainda experimentais que a gente não vai se ater demais, tá? Mas é importante que vocês saibam que exista. Uso da antitrombina 3, uso de concentrado de proteína C, inibidor do fator da via do fator tecidual, TFPI, e heparina. Heparina, né, a gente pode pensar na utilização. Como eu falei para vocês, eu vou deixar para falar quando a gente falar de heparina. Antitrombina 3. Lembrando que ele é o principal inibidor da cascata, então, quando a gente tem uma CID, os níveis estão diminuídos. Então, além dos fatores anticoagulantes, da função anticoagulante, ela tem propriedades também anti-inflamatórias. Então, dentro do contexto que a gente precisa, talvez seja interessante, tá? No mercado, ela chama antitrombina 3 imuno, tá? É um concentrado de antitrombina 3 com inativação viral. Então, o objetivo é atingir níveis superiores aos níveis normais de antitrombina 3. Então, a gente vai fazer próximo de 125 a 150% de níveis terapêuticos, de níveis séricos com essa droga. Tá? Os dados experimentais que a gente tem até agora indicam um efeito benéfico, tá? Mas nada ainda é evidente dentro do contexto de CID que a gente precisa. Tá? Então, ela pode reduzir a gravidade, ela pode reduzir a duração da CID, pode causar alguma, mas a gente não tem nada confirmado ainda em estudos que corroborem o uso dela de maneira mais agressiva. Falando de concentrados de proteína C, também tem o mesmo problema, estudos clínicos ainda estão sendo feitos, tá? Mas ela inibe o fator 5 ativado, 7 ativado, e ela age em conjunção com a trombomodulina. O nome comercial é C-Protein, é o concentrado de proteína C, C-Protein, e sempre lembrando que a proteína S é sempre um cofator, tá? Então, lembrando, concentrado de proteína C, C-Protein é experimental também, mas que é uma possibilidade no futuro que a gente possa utilizar. Inibidor da via do fator tecidual, lembrando que o fator tecidual exprime-se nas células endoteliais macrófagos, então, se a gente inibe esse fator inibe essa via do fator tecidual, ela forma um complexo com o fator tecidual, o fator 7 e o fator 10 ativados para inibir a formação da trombina a partir da protrombina, tá? Então, a inibição do fator tecidual também pode ter efeitos anti-inflamatórios, tá? Mas também, como eu falei para vocês, são estudos clínicos recentes, mas que são promissores, tanto quanto os outros que a gente falou até agora. E falando da heparina, o problema é que ainda é um uso controverso. Aí você fala assim, poxa, como que eu vou usar heparina no paciente sangrando? A gente não vai. Os dados são controversos. A gente não vai fazer isso, usar heparina no paciente sangrando com suspeita de CIVD. A gente vai fazer heparina no paciente
que ainda não está sangrando. Por isso que o diagnóstico prévio de CID pode ser interessante nesse contexto. E lembrando que a gente vai usar a heparina, a dose e a administração vai variar. Eu posso usá-la tanto subcutânea quanto endovenosa, vai depender daquilo que eu tiver, da situação que eu estiver enfrentando, tá? Mas lembrando, paciente com hemorragia significativa do sistema nervoso central, não faremos, tá? E eu tenho uma situação que a gente tem que pensar, é que é necessário níveis normais de antitrombina 3 para a gente fazer heparina com tranquilidade dentro do contexto de CID. A terapêutica antifibrinolítica, a gente tem que pensar que é raramente indicado, tá? A gente não vai fazer antifibrinolítico de maneira nenhuma, até porque a fibrinólise ela é necessária para eliminar trombo, tá? Então a gente não vai fazer antifibrinólise aqui dentro do contexto de CID, tá? Então, quando a gente prescreve um ácido tranexâmico no paciente com suspeita de hemorragia por CID, você está ajudando a matar o paciente, tá certo? Então, assim, a gente não usa nada disso, ácido tranexâmico, nem o aminocaproico, dentro do contexto de CID, mesmo que o paciente esteja sangrando, tá? Isso pode levar a uma trombose disseminada e fatal. Então, a gente não faz dentro do contexto de CID, não esqueça. Então, já tem um paciente séptico, estava fazendo cianose de extremidades e começou a sangrar por tudo quanto é poro, não faça ácido tranexâmico. Plasma, plaqueta, faça tudo isso, menos plasma, menos essa situação de usar ácido tranexâmico, certo? E para a gente concluir, lembrar que CID é uma síndrome caracterizada por coagulação intravascular sistêmica, tá? É o evento inicial, tá? E a extensão da trombose tem grande importância na morbidade e na mortalidade. Tem relação importantíssima entre a coagulação e a anticoagulação e a inflamação. E a morbidade e a mortalidade permanecem elevadas quando a gente tem esse contexto, infelizmente, tá? E o único tratamento comprovadamente eficaz é a reversão ou controle da causa, tá certo? E era isso que eu tinha para falar para vocês sobre CID. Eu fico à disposição para perguntas, estou sempre à disposição para questionamentos, para perguntas relacionadas ao tema. E agradeço aí a atenção de vocês por todo esse tempo aí que vocês viram minha aula. Obrigado, abração para todos